do Duílio Marcília. Para quem não rodou, eu sou a doutora Eliana, eu sou oncologista clínica da Santa Casa. E geralmente vocês rodam comigo 3 vezes. Então, tudo que vai ser abordado aqui, com certeza a gente já comentou ou vai comentar com vocês que já rodaram na prática comigo. Por favor, você pode passar? Oi, por favor, pode passar? Rapidinho, viu, doutora? Porque eu Tudo acho que bem. tá um pouco bugado. Ela vai mudar a opção de compartilhamento, porque eu acho que vai ficar em tela cheia. Tá bem, tudo bem. Ok, então vamos começando. Então, o câncer, eu sempre falo para vocês, é a segunda causa de morte no mundo, então é a segunda doença mais prevalente. Então, nesse triênio de 2023, 2024, 2025, o Instituto Nacional de Câncer do Brasil estima 700 mil novos casos de câncer por ano. Então, são muitas pessoas com câncer e é o que eu mais digo, independente da especialidade que vocês forem fazer, vocês um dia vão estar diante de um paciente com câncer. Em homens, são estimados 71 mil novos casos de câncer por cada ano desse triênio, e em mulheres são esperados 73 mil novos casos de câncer de mama. Nas mulheres, tirando o câncer de pele não melanoma, que é o câncer mais frequente, tanto nos homens quanto nas mulheres, o câncer de mama é o primeiro mais frequente. O segundo câncer é o câncer de colo e reto, o terceiro é o câncer de colo de útero, o quarto é o câncer de pulmão, e o quinto é o câncer de tireoide, e o sexto é o de estômago. Isso a nível de Brasil. Quando a gente fala só de Norte e Nordeste, lembrar que o câncer de colo de útero, ele é o segundo mais frequente nas mulheres. Câncer de mama, depois o câncer de colo de útero. Gente, vocês podem se sentir à vontade para interromper no momento que vocês acharem necessário, tá bom? Nos homens, tirando o câncer de pele não melanoma, o câncer mais frequente é o câncer de próstata, seguido do câncer de colo e reto. O terceiro câncer é o câncer de pulmão, o quarto é o de estômago e o quinto é o de cavidade oral. O câncer, ele é uma classe de doenças que elas têm como característica o crescimento desgovernado, descontrolado das células, ou seja, as células perdem a capacidade de apoptose. Seguinte, por favor. Gente, eu tenho que chegar mais para perto que eu não estou enxergando, vocês acreditam? Quais são as metas do oncologista? Então, o oncologista, ele vai fazer o tratamento sistêmico do câncer. Ou seja, a cancerologia, ela é dividida na cancerologia clínica, que é exercida pelo oncologista, na radioterapia e na cirurgia oncológica. A radioterapia e a cirurgia oncológica são modalidades de tratamento locais do câncer. O oncologista clínico faz o tratamento sistêmico, quer dizer, o nosso tratamento em maior ou em menor intensidade, ele vai afetar o organismo como um todo. O tratamento que o oncologista clínico oferece é medicação, ou seja, eu trato o câncer com remédio, que pode ser quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, droga-alvo dirigidas. São medicações que podem ser administradas por via oral, por via endovenosa, por via subcutânea, por via intratecal, por via intravesical. Então, o oncologista, ele trata o câncer com medicação. Além da parte do tratamento sistêmico do câncer, a gente ainda faz a parte dos cuidados paliativos, que é quando a gente não tem mais possibilidade de ofertar remédio para o tratamento sistêmico do câncer,
mas pode ser feito o tratamento de controle de sintomas. Na Santa Casa, nós temos oncologistas que fazem a parte dos cuidados paliativos. Então, eu não sou uma oncologista paliativista, embora eu esteja apta para exercer os cuidados paliativos. Na Santa Casa, quem faz os cuidados paliativos é a doutora Carol, a doutora Monique e a doutora Paula. Então, elas são médicas paliativistas. Bem, como que é feito o diagnóstico do câncer? O diagnóstico do câncer ele é feito através da biópsia. A biópsia ela é um fragmento do tecido tumoral. Nós, oncologistas, nós não trabalhamos com PAF, que é punção aspirativa por agulha fina. Nós trabalhamos com a biópsia, ou pela core biopsy, que é aquela biópsia por agulha grossa, que é feita com a Trucut, ou com uma biópsia excisional. O objetivo da biópsia é ela me dizer o tipo do tecido do câncer, ou seja, vai me dizer se é um carcinoma, se é um sarcoma, se é um melanoma, se é um carcinoma ductal infiltrante. A gente citou agora há pouco que o câncer mais frequente nas mulheres é o câncer de mama. O câncer de mama, quando a gente faz uma biópsia, o tipo histológico mais frequente é o carcinoma ductal infiltrante. Em relação ao câncer de próstata, o tipo histológico mais frequente é o adenocarcinoma. Quando a gente fala da biópsia, que é um fragmento do tecido tumoral, esse fragmento do tecido tumoral ele é encaminhado para o serviço de anatomia patológica do hospital e o patologista é que vai definir o tipo do tecido daquele câncer. Então, todas as vezes que ele diz o tipo do tecido, por exemplo, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, carcinoma ductal infiltrante, ao lado do tipo histológico, ele coloca o grau de diferenciação desse tecido. Se ele é um grau 1, se ele é um grau 2, se ele é um grau 3. O grau de diferenciação que o patologista cita no resultado da biópsia, que é o resultado anátomo-patológico, é a mesma coisa. Esse grau de diferenciação diz o quanto que uma célula tumoral se assemelha a uma célula normal. Por exemplo, quando eu tenho um câncer gástrico, um adenocarcinoma gástrico grau 1, ele está querendo dizer que aquela célula tumoral se multiplicou, mas ainda se assemelha bastante a uma célula gástrica normal. Quando ele diz que é um adenocarcinoma grau 2, ele diz que aquela célula já se multiplicou bastante, mas se assemelha mais ou menos com uma célula gástrica normal. E quando é um adenocarcinoma grau 3, quer dizer que já se multiplicou tanto que pouco se assemelha com a célula gástrica normal. Isso serve para todos os tipos tumorais. Em algumas situações, se faz necessário a gente realizar um exame mais específico na biópsia do tumor. Esse exame se chama imunohistoquímica. A imunohistoquímica sempre vai ser realizada depois da biópsia. A imunohistoquímica, ela nada mais é do que a pesquisa de proteínas que são expressas na superfície de uma célula, de um tecido tumoral. E são proteínas que vão ser específicas de um determinado câncer. Ou seja, o câncer de mama expressa determinadas superfícies na sua célula tumoral que são diferentes de um sarcoma que expressa outras proteínas. E isso não é algo que a gente vai adivinhar. O patologista ele vai colocar anticorpos contra essas proteínas e no resultado da imunohistoquímica ele vai me dizer quais proteínas que estão presentes e ausentes na imunohistoquímica de um determinado tumor. Seguinte. Bem,
estadiamento do câncer. De uma forma bem simplificada, os cânceres eles são estadiados em 4 estágios, em números romanos. Isso não tem nada a ver com o grau de diferenciação. O grau de diferenciação que eu citei agora há pouco é uma informação que a gente obtém no anátomo patológico. O grau de diferenciação, quem me informa é o patologista. Esse estágio que eu estou falando aí, o estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, que é informado em números romanos, a gente sabe através do tamanho do tumor e da presença de linfonodos e da presença ou da ausência de metástases. Isso através de exames de imagem. Então, de uma forma bem simplificada, o estágio 1 se refere quando o tumor está localizado só no órgão de origem. O estágio 2, o tumor ainda está localizado no órgão de origem, mas ele é maior que o estágio 1 e poderá ter ou não comprometimento de linfonodos próximos à região tumoral. O estágio 3, o tumor ele já é maior do que o estágio 2 e já tem um comprometimento linfonodal muito maior que o estágio 2. E no estágio 4, a gente já tem uma doença sistêmica. É quando o câncer, através da via linfática ou hematogênica, já atingiu outros órgãos, que pode ser víscera, fígado, pulmão, cérebro ou os ossos. Seguinte. Gente, eu vou tentar ampliar, porque nem eu consigo enxergar aqui. Tá ótimo. Ok. O tratamento que a gente utiliza na oncologia, ela vai ter como objetivo, quer dizer, as drogas que eu utilizo, por exemplo, a quimioterapia, ela pode ser utilizada como uma única droga ou de forma combinada. Então, quanto mais drogas eu utilizo, mais o esquema ele vai ser tóxico. Então, a toxicidade do tratamento está diretamente relacionada com a quantidade de quimioterápicos que eu utilizo. E isso vai variar de câncer para câncer. Então, eu posso fazer uma monoquimioterapia, quando eu utilizo uma única quimioterapia, ou uma poliquimioterapia, quando eu utilizo 2 ou mais quimioterapias. E isso vai variar de câncer para câncer. Quando a gente fala de quimioterapia, sempre a gente vai dizer assim, existe uma finalidade desse tratamento. E a finalidade da quimioterapia, ela pode ser neoadjuvante. Neoadjuvante é toda aquela quimioterapia que eu utilizo antes do procedimento cirúrgico. Quando eu falo de quimioterapia adjuvante, é toda a quimioterapia que é realizada após um procedimento cirúrgico oncológico. Quando eu falo de neoadjuvância, quer dizer que o paciente ainda tem um câncer no corpo dele. E geralmente eu estou fazendo essa quimioterapia para reduzir o tamanho do câncer, para que posteriormente o paciente seja submetido a uma cirurgia oncológica. Quando eu falo de quimioterapia adjuvante, eu estou querendo dizer que o paciente não tem mais câncer. E a quimioterapia que eu estou oferecendo é para diminuir a chance do câncer voltar. Todas as vezes que eu tenho um câncer metastático, ou seja, estágio 4, que ele saiu do local de origem e ele já foi para algum outro órgão, para uma víscera, pulmão, fígado, cérebro, ossos, eu já falo que eu estou fazendo uma quimioterapia paliativa, onde eu não vou ter a cura, mas eu vou tentar o controle da doença por o maior tempo possível e com a maior qualidade de vida. Próximo, por favor.
Ok. Vamos falar do câncer que é mais frequente nas mulheres, que a gente já citou no início, que é o câncer de mama. Então, tirando o câncer de pele, não melanoma, o câncer de mama é o câncer mais frequente nas mulheres. Então, quando vocês rodarem, quem já rodou comigo no consultório, viu que a gente atende muito câncer de mama. E isso é por uma questão epidemiológica e não por escolha minha. Então, o diagnóstico do câncer de mama, ele vai se dar através da biópsia. E o tipo histológico mais frequente do câncer de mama é o carcinoma ductal infiltrante ou carcinoma ductal invasor ou invasivo. A sigla é o CDI. Então, o tipo histológico de um câncer, no caso, câncer de mama, eu vou saber através da biópsia. E o tipo histológico mais frequente é o carcinoma ductal infiltrante. Às vezes vocês podem achar que isso é besteira, que é uma informação muito profunda da oncologia, mas não, gente, isso é o básico e realmente cai muito em questão de prova. Então, tipo histológico, a gente sabe através da biópsia, o tipo histológico mais comum é o carcinoma ductal infiltrante. O câncer de mama, ele é um câncer que nós sempre temos que realizar, depois da biópsia, a imunistoquímica. Independente do tipo histológico. Por exemplo, existe o segundo tipo histológico mais frequente do câncer de mama, é o carcinoma lobular infiltrante. E a gente também realiza a imunistoquímica no carcinoma lobular infiltrante. Então, independente do tipo histológico do câncer de mama, obrigatoriamente a gente tem que realizar a imunistoquímica antes mesmo de ser deliberado o tratamento. Ou seja, quem solicita a imunistoquímica do câncer de mama é o mastologista. E aí, lembrando o que a gente falou no início, a imunistoquímica vai ser realizada no material da biópsia do câncer de mama. E esse material da biópsia está guardado em um bloquinho de parafina que fica no serviço de anatomia patológica. Como a gente falou no início, a imunistoquímica ela é a pesquisa de proteínas que vão estar expressas na superfície da célula do tumor da mama. E são praticamente 4 proteínas que a gente vai pesquisar na imunistoquímica do câncer de mama. E por que é importante a gente pesquisar essas proteínas na imunistoquímica do câncer de mama? Porque a imunistoquímica do câncer de mama vai me informar o perfil molecular do câncer de mama. E o perfil molecular de um câncer de mama, ele é um fator preditivo de tratamento, ou seja, com o perfil molecular eu vou saber que tratamento eu vou ofertar para paciente, e também ele é um fator prognóstico. O perfil molecular vai me dizer o quão agressivo é um câncer. Então, imunohistoquímica do câncer de mama é preditivo e prognóstico. Quais são as proteínas que a gente vai pesquisar na imunistoquímica do câncer de mama? A gente vai pesquisar receptor de estrógeno, receptor de progesterona. Receptor de estrógeno e receptor de progesterona, eles são receptores de hormônio. Eu não preciso que esses 2 receptores estejam positivos para considerar que um tumor é receptor de hormônio positivo. Basta um desses receptores hormonais ser positivo para que o tumor seja considerado receptor de hormônio positivo. Outra proteína que a gente pesquisa é a proteína HER2.
A proteína HER2... Ai, desculpa, gente. O celular quase cai aqui, peraí. A proteína HER2 é a terceira proteína que a gente pesquisa. A proteína HER2, ela vai ser expressa em cruzes. Vai ser negativa essa proteína quando for 0 cruzes. Quando ela for uma cruz, vai ser chamada de HER2 low. Quando for 2 cruzes, o resultado ele é duvidoso. E quando for 3 cruzes, aí sim é HER2 positivo, HER2 superexpressado. Essa informação, gente, a gente não vai adivinhar, vai estar escrito no resultado da imunistoquímica. O patologista coloca a quantidade de cruzes. Quando é 2 cruzes e o resultado é duvidoso, o próprio patologista escreve HER2, 2 cruzes, resultado duvidoso. O que o patologista quer dizer com isso? Que com o resultado da imunistoquímica, ele não consegue dizer se esse tumor é HER2 positivo ou HER2 negativo. Daí se faz necessário você fazer um exame mais específico, que é chamado de teste de Fish, como a gente fala peixe em inglês. Então, o teste de Fish, ele é exclusivo para as pacientes que são HER2, 2 cruzes na imunistoquímica. E aí o teste de Fish só tem 2 possibilidades de diagnóstico: HER2 negativo ou HER2 positivo. Então, a gente já sabe, nesse momento, 3 proteínas que a gente vai pesquisar na imunistoquímica do câncer de mama. Essas proteínas poderão estar presentes ou ausentes na superfície da célula tumoral da mama. Repetindo, quais são essas proteínas? Receptor de estrógeno, receptor de progesterona. Avaliando esses 2 receptores, eu vou dizer se o tumor é receptor de hormônio positivo ou negativo. Basta que um desses receptores hormonais seja positivo para eu considerar o tumor receptor de hormônio positivo. A terceira proteína é a proteína HER2, que é expressa em cruzes. Ela só vai ser positiva se ela for HER2 3 cruzes, ou se ela for 2 cruzes pela imunistoquímica e positiva pelo FISH. A outra proteína que a gente avalia é uma proteína que avalia a proliferação celular. As letrinhas são K, a letra I e o número 67. A gente lê KI67. Então, o KI67, ele é o índice de proliferação. Então, você não fala KI67 positivo e negativo, não existe esse tipo de expressão. O KI67, ele sempre vai estar presente, porque ele mede a proliferação celular. E a gente já disse no início que a característica de um câncer é a proliferação desenfreada. Então, todo câncer vai ter um KI67 presente. E ele vai ser expresso em porcentagem. Então, a gente sempre vai ter uma porcentagem que vai de 1% a 100%. Eu posso ter até um KI67 baixinho de 2%, mas eu sempre vou ter uma proliferação porque eu estou falando de câncer. Quanto mais próximo de 100%, eu estou querendo dizer que aquele tumor está proliferando mais, ou seja, ele é mais agressivo, porque ele tem uma maior proliferação, uma maior possibilidade de agredir, de invadir as células vizinhas. Ok? Eu espero que sim, eu não consigo ver vocês, é muito estranho. Mas vamos lá.
Com essas 4 proteínas, a gente vai conseguir identificar, deixa eu dar uma aumentadinha aqui, a gente vai conseguir identificar 5 perfis moleculares. Eu começo pelo perfil molecular que é mais fácil da gente compreender, que é o perfil molecular triplo negativo. No perfil molecular triplo negativo, as 3 proteínas vão ser negativas: o receptor de estrógeno, o receptor de progesterona e o HER2 será 0 cruzes. Então, as 3 proteínas serão negativas. É o triplo negativo. O triplo negativo, ele tem um Ki67 alto. É uma característica do triplo negativo. O triplo negativo, ele é o pior perfil molecular de câncer de mama. Ele tem uma agressividade biológica de 3 cruzes. Então, se tiver uma questão de prova, qual é o pior perfil molecular do câncer de mama? É o perfil molecular triplo negativo. E é esse perfil molecular que é o perfil molecular mais frequente nas pacientes jovens, aquelas pacientes com menos de 40 anos de idade. O perfil molecular triplo negativo, ele tem um outro nome, ele tem um sinônimo, que é o perfil molecular basaloide. Então, se eventualmente numa prova tiver, assinale o perfil molecular basaloide, ele está querendo dizer que é o perfil molecular triplo negativo, receptor de estrógeno, progesterona e proteína HER2 negativo, e Ki67 alto. Ok? Um segundo perfil molecular, que talvez seja mais fácil de vocês entenderem, é o perfil molecular HER2 super expressado. Esse perfil molecular HER2 super expressado, obrigatoriamente, ele quer dizer que os receptores hormonais, eles são negativos, tanto o estrógeno quanto o progesterona. Então, os receptores hormonais têm que ser negativos e só o HER2 positivo, 3 cruzes pela imunistoquímica ou 2 cruzes pela imunistoquímica e positivo pelo teste de FISH. Então, esse é o tipo, é o perfil molecular HER2 superexpressado. Não existe HER2 superexpressado de outra forma. Ele sempre será receptor hormonal negativo, estrógeno e progesterona negativo, e só HER2 positivo. Esse é o segundo perfil molecular em agressividade. Ele também é um perfil molecular bastante agressivo, por isso ele tende a ter também um Ki67 elevado. A gente tem um terceiro perfil molecular que se chama perfil molecular misto. Perfil molecular misto, o próprio nome já ajuda a gente a entender. Se ele é misto, quer dizer que ele vai ser receptor de hormônio positivo e HER2 também positivo. Lembrando, para ser receptor hormonal positivo, basta que um dos 2 receptores hormonais seja positivo, o estrógeno ou progesterona. Então, não necessariamente a paciente será receptor de estrógeno, progesterona e HER2 positivo. Basta que um dos receptores hormonais seja positivo, ou estrógeno ou progesterona, e o HER seja positivo por 3 cruzes na imunistoquímica ou 2 cruzes na imuno e positivo pelo FISH. Esse seria o tipo misto, também chamado de triplo positivo.
Eu espero que vocês estejam visualizando melhor do que eu, porque para mim eu confesso que está um pouquinho ruim. Peço desculpas. Por favor, pode passar. E aí a gente tem o quarto perfil molecular, que é o perfil molecular luminal. Obrigatoriamente, o perfil molecular luminal, ele é receptor de hormônio positivo e HER2 negativo. Não existe luminal de outra forma. Perfil molecular luminal sempre será receptor de hormônio positivo e o HER2 negativo. Lembrando, receptor de hormônio positivo pode ser só o estrógeno positivo, ou só progesterona positivo, ou ambos positivo. Então, tem que ser receptor de hormônio positivo e o HER2 negativo. Aí vai se tratar de um perfil molecular luminal. O luminal, ele é o melhor perfil molecular. E ele é subdividido em luminal A e luminal B. E o que vai diferenciar o luminal A do luminal B vai ser justamente o índice de proliferação, que é o Ki-67. Eu acho que para vocês está aparecendo que nem para mim 15%, mas é 14% o ponto de corte. Então, por favor, corrijam. Se eu tiver um Ki-67 maior do que 14%, maior ou igual a 14%, eu considero um Ki-67 alto. Então, ele vai ser um luminal B. Se eu tiver um Ki-67 abaixo de 14%, eu considero um Ki-67 baixo, ou seja, é um tumor que prolifera muito pouco. Aí trata-se do luminal A. Portanto, o que é melhor? Um tumor que prolifera pouco ou que prolifera muito? Obviamente, um tumor que prolifera pouco. Então, o luminal A, ele é menos agressivo do que o luminal B. Então, o luminal A é o melhor perfil molecular de um câncer de mama. Então, se tiver uma questão de prova, assinale o pior perfil molecular de câncer de mama e o melhor. O pior será o triplo negativo, também chamado de basaloide. E o melhor será o luminal A. Ok? Dito isso, sim, tem um sexto perfil molecular, como hoje em dia as provas de residência elas estão muito mais específicas, as provas de clínica médica, tem um sexto perfil molecular, lembrando que a gente já falou triplo negativo, HER2 superexpressado, triplo positivo, que também é chamado de misto, luminal A, luminal B. E existe um sexto tipo que ele ainda não tem, até hoje, nenhuma repercussão diferente em relação ao tratamento. Mas é bom que vocês saibam, porque pode cair algum dia em alguma prova de residência, que é o basal simile. Acho que eu escrevi errado, né? Não sei, eu não estou conseguindo enxergar, mas é basal simile, que é a mesma coisa que o basal like. Ele é um triplo negativo. Então, ele vai ser receptor de estrógeno, receptor de progesterona negativo, HER2 negativo. Mas ele vai ter algumas outras proteínas expressas na sua superfície, a citoqueratina 5 e 6, e ainda vai ter expressão para EGFR. E, geralmente, ele tem um índice de proliferação mais alto que o triplo negativo, podendo chegar a 90 ou mais, 90, 95%. Esse é o basal simile. Então, ele é um triplo negativo com algumas outras citoqueratinas.
Então, talvez por eliminação numa prova de residência, vocês consigam tá. O triplo negativo, ele não vai ter essas outras citoqueratinas. Ok? Então, vamos falar um pouquinho do câncer que é mais frequente nos homens, obviamente, tirando o câncer de pele e não melanoma. Então, o câncer mais frequente nos homens é o câncer de próstata. O tipo mais frequente, o tipo histológico mais frequente do câncer de próstata é o adenocarcinoma acinar usual. Eu sei essa informação através da biópsia, através do fragmento do tumor da próstata. Então, esse é o tipo histológico mais frequente. Cai muito em questão de prova. Existe o câncer de próstata metastático e o não metastático. O que eu costumo conversar com vocês na sala de aula, no consultório, é sobre o câncer de próstata não metastático. Então, o câncer de próstata não metastático, ele é estratificado em baixo risco, em risco intermediário e alto risco de ter metástase. Doutora Eliana, isso é importante, a gente estratificar o câncer de próstata em baixo risco de ter metástase, em risco intermediário e em risco alto? Porque através dessa estratificação de risco, a gente vai deliberar o tratamento do paciente. Que parâmetros que a gente avalia para poder estratificar o paciente que já tem o diagnóstico de câncer de próstata em baixo risco, risco intermediário e risco alto? São 3 parâmetros que a gente vai avaliar. Um parâmetro vai ser um parâmetro radiológico, o outro parâmetro vai ser um parâmetro anatomopatológico, e um outro parâmetro vai ser através de um exame de sangue, que é o marcador sérico do câncer de próstata. O tamanho do tumor da próstata, ele é melhor avaliado pela ressonância da próstata. Então, a ressonância da próstata vai me dizer o tamanho do tumor. Se ele for um tamanho até um T2A, ele é um tumor de baixo risco de ter metástase. Se ele for um T2B ou um T2C, ele é um risco intermediário de ter metástase. Se for a partir de um 3A, ele já é um alto risco de ter metástase. Então, essa informação a gente tem através da ressonância. No SUS, é muito difícil a gente conseguir fazer uma ressonância multiparamétrica da próstata. Então, em 90%, 95% dos casos ou mais, com os outros 2 parâmetros, ou seja, com um parâmetro patológico e com um parâmetro do marcador sérico, a gente consegue estratificar o risco. Então, vamos falar do segundo parâmetro, que é um parâmetro patológico. O parâmetro patológico que a gente avalia é o grau de diferenciação do câncer de próstata. O grau de diferenciação do câncer de próstata, ao contrário dos outros tumores que eu citei no início, que o patologista coloca ao lado do tipo histológico, ele coloca grau 1, grau 2 ou grau 3, no câncer de próstata, esse grau de diferenciação, o patologista escreve através de um score chamado de Gleason Score. Então, essa letrinha GS que vocês estão vendo aí é Gleason Score. O patologista, ele vai somar os 2 graus de diferenciação mais frequentes. E aí ele faz um somatório.
Então, não vai ser algo que a gente vai adivinhar. O Gleason vai estar escrito ao lado do tipo histológico do câncer de próstata. Então, por exemplo, na biópsia vem assim: adenocarcinoma acinar usual, Gleason score igual a 7, entre parênteses, 3 mais 4. Ou, por exemplo, adenocarcinoma acinar usual, Gleason score 8, 4 mais 4. Então, não é algo que a gente vai precisar adivinhar, é algo que o patologista vai me informar na biópsia. Se eu tiver um Gleason de 7, o risco de ter metástase é intermediário. Se eu tenho um Gleason maior do que 7, o risco é alto de ter metástase. Se eu tenho um Gleason menor do que 7, o risco é baixo de ter metástase. Então, esse é um parâmetro patológico. Outro parâmetro que a gente avalia, né? Então, são 3. Um é um parâmetro radiológico, através da ressonância, eu consigo ver o tamanho do tumor, e aí eu estratifico o risco pelo tamanho do tumor. Eu tenho um dado, que é através da informação anatomopatológica de diferenciação, que é o Gleason score. E o terceiro dado é através de um exame de sangue, que é o marcador sérico do câncer de próstata, que é o PSA. Lembrando que tudo isso já é no paciente que tem o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata. Se eu tiver um PSA entre 10 e 20, o risco de ter metástase ele é intermediário. Se eu tiver um PSA maior do que 20, o risco é alto de ter metástase. Se eu tiver um PSA menor do que 10, eu tenho um baixo risco de ter metástase. E, doutora, a senhora falou 3 parâmetros. Sim, nós vamos avaliar os 3 parâmetros e vai prevalecer o maior deles. Por exemplo, eu posso ter um T1, um Gleason de 6, que você vai dizer, ai, doutor, é um baixo risco de ter metástase. Mas se eu tiver um PSA maior do que 20, um PSA de 25, ele será alto risco de ter metástase. Então, você sempre vai olhar os 3 parâmetros e você vai definir o risco de acordo com o maior desses 3 parâmetros, o que for mais agressivo. E isso é importante para eu poder definir, não só eu, como o urologista, que é o cirurgião que vai operar a próstata, possa deliberar qual vai ser o tratamento local da próstata e eu, oncologista, deliberar o tratamento sistêmico. No paciente de baixo risco de ter metástase, ou seja, aquele que tem um Gleason menor do que 7 e um PSA menor do que 10 e um T até T2A, o urologista só vai ofertar para o paciente o tratamento local, que poderá ser a prostatectomia ou a radioterapia. Então, vai ser o urologista, junto com o paciente, que vão definir qual vai ser o tratamento local. No paciente de baixo risco, eu, oncologista, não preciso fazer o tratamento sistêmico desse câncer. O tratamento sistêmico do câncer de próstata é a castração química, é o bloqueio hormonal. Então, no paciente de baixo risco de ter metástase, a gente faz só o tratamento local. Não é absurdo no paciente de baixo risco o urologista não fazer nada e optar por acompanhar esse paciente.
Essa estratégia no paciente de baixo risco de ter metástase, de não fazer nada e só acompanhar, não é uma estratégia boa para o paciente SUS, porque ele tem que ser visto a cada 2, 3 meses com dosagem de PSA e fazer a ressonância sempre que necessário. E o paciente SUS ele não tem acesso a isso. Então, geralmente no SUS, o paciente de baixo risco, ele recebe o tratamento local. No paciente de risco intermediário, ele vai receber o tratamento local e vai receber o tratamento sistêmico durante 6 meses, bloqueio hormonal por 6 meses. No paciente de alto risco, ele recebe o tratamento local e recebe o bloqueio hormonal por 3 anos. Eventualmente, eu posso terminar antes esse bloqueio hormonal, depois de 1 ano, se o paciente não estiver tolerando o bloqueio hormonal. Mas isso é uma decisão do oncologista. O que eu quero que vocês consigam entender é a estratificação do risco e que essa estratificação vai deliberar se o paciente vai receber só o tratamento local ou se, além do tratamento local, ele recebe o bloqueio hormonal. Seguinte, por favor. Bem, aqui eu acho que a gente está quase finalizando. Eu estou colocando esse slide porque é muita questão de prova em relação à quimioterapia. As quimioterapias, elas são de várias classes. E muitas das classes quimioterápicas, elas têm toxicidades específicas. Então, é muito comum cair em prova a toxicidade e pergunta que droga que o paciente fez uso, ou vice-versa. Então, aqui eu citei, eu acho que foram 8 drogas que podem cair em prova de residência. Então, cisplatina. A cisplatina, ela é uma droga nefrotóxica. Então, geralmente, na questão de prova, no enunciado, ele vai dizer que o paciente tem um determinado câncer e que deu entrada na emergência, e ele vai dar valores laboratoriais, e que você não vai ter dúvida que ele está com insuficiência renal. E vai ser perguntado quais das drogas, qual quimioterápico nefrotóxico o paciente fez uso. Aí vocês têm que marcar a cisplatina. A cisplatina é a droga mais nefrotóxica que nós temos. Existem outras platinas que são nefrotóxicas também. Carboplatina, oxaliplatina são nefrotóxicas, mas a mais nefrotóxica é a cisplatina. Então, não se esqueçam. A cisplatina, ela também causa muita êmese e também é ototóxica. Então, são outras toxicidades muito frequentes, a êmese e a ototoxicidade. Mas, geralmente, em questão de prova, eles relacionam a cisplatina com a nefrotoxicidade. Cisplatina é uma droga que a gente usa em vários tumores, em câncer de colo de útero, em câncer de cabeça e pescoço, em câncer de esôfago, em câncer de mama, bexiga. Então, ele não é uma droga que a gente use pouco, é uma droga que a gente usa muito e em vários cânceres. Ifosfamida é um quimioterápico que ele tem como efeito colateral cistite hemorrágica. A ifosfamida é uma quimioterapia que, quando ela é metabolizada no nosso fígado, ela produz uma proteína chamada acroleína, que ela lesa a bexiga, causando sangramento, causando um processo inflamatório e daí uma hemorragia muito intensa. Então, obrigatoriamente, para o paciente receber ifosfamida, ele tem que receber juntamente uma medicação
chamada Mesna, que é uroprotetora. Então, se tiver uma questão de prova, qual das drogas abaixo causa cistite hemorrágica, a quimioterapia vai ser ifosfamida. Oxaliplatina. Oxaliplatina também é uma platina, ela é nefrotóxica, mas infinitamente menos nefrotóxica que a cisplatina. A toxicidade clássica da oxaliplatina é a neuropatia. Então, se tiver uma questão de prova, geralmente a oxaliplatina vai estar associada à neuropatia periférica. Às vezes, ela causa uma neuropatia de luva e de bota, luva-bota, porque o paciente tem neuropatia nas mãos e nos pés, que às vezes faz com que a gente tenha até que parar e suspender em definitivo a quimioterapia. 5-fluoracil é essa quarta droga que vocês estão vendo. O 5, o F e o U. É o 5-fluoracil. Uma toxicidade frequente é a diarreia e a mucosite, que é a afta. Então, se tiver questão com 5-fluoracil, geralmente vai estar associado a essa droga, a essas duas toxicidades. Vincristina pode ser que caia em alguma prova, mas ela já é uma droga muito antiga e ela causa neuropatia periférica também. Então, provavelmente, nunca vai ter numa mesma questão oxaliplatina e a vincristina. Provavelmente, se eles citarem a droga, geralmente será oxaliplatina, porque é uma droga mais moderna. Paclitaxel é uma droga que a gente utiliza muito e a principal toxicidade dela é hipersensibilidade aguda, é reação infusional aguda. É no momento que está sendo administrada a droga, o paciente ele vai ter sintomas de como se fosse uma síndrome anafilática, ele vai ter rubor facial, ele vai ter taquicardia, e a gente tem que interromper a administração da droga, fazer corticoide, difenidramina e tem que depois retornar a droga numa infusão mais lenta. Então, se tiver uma questão de prova dizendo assim, assinale o quimioterápico que mais causa reação infusional aguda, reação de hipersensibilidade, paclitaxel, taxane, tá? Paclitaxel é da classe dos taxanes. Então, se eventualmente ele não escrever paclitaxel, escrever taxane, é essa a questão. Outra droga que pode cair em questão de prova é uma droga que ela é cardiotóxica. E a cardiotoxicidade que ela provoca é uma cardiotoxicidade irreversível. Ela lesa o músculo cardíaco de forma irreversível, causando uma insuficiência cardíaca irreversível. Essa droga se chama adriamicina, que é sinônimo de doxorubicina. Então, se na questão de prova, geralmente vem assim, paciente com histórico de câncer de mama, fez uso de quimioterapia, dá entrada na emergência e ele vai citar sinais e sintomas que você não vai ter dúvida que a paciente está com uma insuficiência cardíaca. Ele vai assinar-lhe a quimioterapia que é cardiotóxica. Nunca terá letra A, adriamicina, e letra B, doxorubicina, porque quer dizer a mesma coisa. Então, ou vai ter um ou vai ter outro. Tem um outro quimioterápico, que é o irinotecano, que tem uma toxicidade clássica, que é a diarreia grave. Então, se tiver para marcar
Assinale com X o quimioterápico que causa diarreia grave. É o irinotecano. O 5-fluoracil, que eu citei lá em cima, ele causa diarreia, mas é diarreia leve. O irinotecano não, é diarreia severa, tanto que no pré-QT eu tenho que prescrever atropina. Se eu esquecer de prescrever atropina, o paciente tem diarreia na sala da quimioterapia. Então, é uma diarreia grave que o paciente pode vir a falecer. Então, se tiver diarreia grave com risco de morte, é o irinotecano. Então, eu tentei citar aí para vocês os principais quimioterápicos que têm toxicidades bem clássicas. Desculpa, por favor, você pode voltar? E aí, no asterisco, eu citei um anticorpo monoclonal que é cardiotóxico. O anticorpo monoclonal é uma imunoterapia. É um anticorpo que é produzido em laboratório contra a proteína HER2, ou seja, é utilizado nas pacientes que são HER2 positivas. Esse anticorpo ele é produzido em laboratório e é introduzido ou na veia ou de forma subcutânea nas pacientes. Esse anticorpo monoclonal ele se chama trastuzumab. O trastuzumab é um anticorpo monoclonal que ele também é cardiotóxico, mas a cardiotoxicidade ela é reversível, ao contrário da cardiotoxicidade da adriamicina/doxorubicina. Prestem bastante atenção, porque pode ser casquinha de banana em prova. Por favor, pode passar. E aqui, para finalizar, a gente vai falar dos marcadores séricos, que hoje mesmo eu estava com alguns alunos na sala e a gente não existe uma forma de aprender, eu acho que vocês têm que decorar, né? Mas sempre cai em prova de residência, tá? Então, o que são os marcadores séricos? Quando eu falo marcador sérico, eu sempre estou me referindo a um exame de sangue. Vai ser um exame de sangue que vai detectar uma proteína que um determinado tumor produz, e essa proteína é liberada na corrente sanguínea e eu consigo detectar essa proteína através de um exame de sangue. Então, tem alguns marcadores séricos que são clássicos de alguns cânceres. Não quer dizer que 100% dos cânceres, por exemplo, o marcador sérico do câncer coloretal é o CEA. Não quer dizer que 100% dos cânceres coloretal expressam CEA. Tá? Então, tem câncer coloretal que não é positivo para o CEA. E tudo certo. Então, câncer coloretal, marcador sérico é o CEA. Câncer de mama, CA 15.3. Câncer de pâncreas, CA 19.9. Câncer de ovário e câncer de endométrio. O marcador sérico é o CA 125. Sempre lembrar que câncer de endométrio é sinônimo de câncer de corpo de útero. Isso pode ser outra casquinha de banana. Eles podem colocar assim: assinale o marcador sérico do câncer de corpo de útero. Letra A, não existe. E aí vocês marcam que não existe, porque você acha que não existe marcador sérico para o câncer de corpo de útero. Então, corpo de útero é sinônimo de câncer de endométrio. O marcador sérico do câncer de endométrio é o mesmo marcador sérico do câncer de ovário, que é o CA 125. Câncer de colo de útero não tem marcador sérico. Câncer gástrico, marcador sérico CA 74.2. Hepatocarcinoma, alfa-fetoproteína. Beta-HCG, marcador sérico de tumor germinativo, tanto de testículo
quanto de ovário ou de tumor extragonadal, beta-HCG. Em alguns tumores germinativos, eu posso ter alfa-fetoproteína elevada. E o CEA, ele pode estar elevado no câncer medular de tireoide. Então, esses seriam os principais marcadores séricos. Eu acho que não temos mais slides. Gente, a gente finaliza a aula por aqui. Então, é uma aula breve. Tudo isso eu sempre falo em sala de aula. Então, em sala de aula não, no consultório. Mas eu espero que de alguma forma tenha sido útil para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Então, se a gente não tem pergunta, então eu posso finalizar por aqui? Sim, prof, obrigada. Gente, então boa noite para vocês e boa semana. Boa noite, professora. Obrigada. Imagina, Tchau, tchau. beijos. Tchau, tchau.